Você já sentiu aquele impulso, aquela centelha que cresce silenciosa dentro de você, mas que nunca ousa se mostrar? Algo que sussurra: se você for verdadeiro consigo mesmo, ninguém vai te entender. Observe Arthur. Ele é apenas um homem comum, quebrado pelas pequenas injúrias do mundo, o desprezo social, a negligência emocional, a solidão corrosiva. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Dentro dele mora a sombra, aquela parte de nós que carregamos escondida, que tem medo de ser exposta, mas que insiste em buscar expressão. E se eu te dissesse que todos nós temos um coringa dentro de nós, apenas esperando o volante da nossa vida ser entregue à sombra? O riso de Arthur não é apenas humor, é um grito reprimido, uma ferida emocional traduzida em som. Cada gargalhada é um ato de sobrevivência, mas também uma semente de destruição. Freud nos ensinaria que o riso é a descarga do inconsciente, um canal onde o reprimido encontra fuga. E aqui está a verdade dolorosa. A sombra não é apenas raiva ou violência, ela é a dor que recusamos, a injustiça que sentimos, o desprezo que engolimos. Ignorar a sombra não a faz desaparecer. Ela cresce, silenciosa, até que um dia encontra sua forma, seu ritual de manifestação. E se a sombra de Arthur for apenas o espelho do que negamos em nós mesmos, você teria coragem de olhar? Gotham não é apenas um cenário urbano, é a projeção do inconsciente coletivo. Cada beco, cada esquina, cada neon é uma metáfora da tensão entre a ordem e o caos, entre o socialmente aceitável e o reprimido. Arthur é apenas o veículo que nos mostra que a cidade reflete o nosso próprio caos interno. Olha ao seu redor. Quantas vezes a sociedade ignora aqueles que sofrem silenciosamente? Quantas vezes o desprezo, a indiferença tornam-se combustível para que a sombra de cada indivíduo busque saída e, eventualmente, revolução? Você consegue sentir o frio na espinha quando percebe que a sociedade é cúmplice silenciosa da sombra que todos carregamos? Chega um ponto em que a sombra exige ser reconhecida. Arthur dança no seu próprio ritual. Cada crime, cada sorriso maquiado, cada momento de dor é um ato de afirmação do self sombrio. Jung chamaria isso de integração da sombra, o momento em que a parte negada de nós mesmos se torna inescapável. Mas aqui está o dilema. Quando a sombra assume o volante, não existe caminho seguro. Ela é poderosa, magnética, irresistível e, paradoxalmente, também é libertadora. Libertar a sombra é libertar a verdade de quem somos, mas a que custo? Você teria coragem de dançar com a sua própria sombra, mesmo sabendo que isso pode destruir ou transformar tudo ao seu redor? O ápice de Arthur não é a violência que comete, mas o despertar que ele alcança. Ele se torna visível, real e autêntico, mas para isso sacrifica tudo que tinha: empatia, moralidade, conexão humana. Este é o preço da sombra não integrada. O mundo pode ser seu espelho, mas nem sempre é compassivo. E nós? Quantas vezes permitimos que a sombra dite nossas ações sem consciência, sem reflexão? Quantas vezes nos tornamos coringas silenciosos em nossos próprios mundos, agindo em impulsos que não compreendemos? Talvez a grande pergunta não seja como controlar a sombra, mas como reconhecê-la antes que ela nos reconheça. Arthur nos ensina uma lição fundamental. A sombra é parte de nós, inevitável e essencial. Ela é o caos que nos molda, o desejo reprimido, a raiva silenciosa e o medo profundo. Olhar para a sombra é olhar para a alma, crua e sem maquiagem, não para justificar a destruição, mas para compreender o que nos torna humanos. E aqui está a pergunta final. Se a sombra é inevitável, o que você fará quando ela aparecer no seu caminho? Fugir? Lutar, integrar ou dançar com ela? O caminho do autoconhecimento não é a negação, mas o reconhecimento corajoso de todas as partes de nós mesmos. Cada um de nós carrega um coringa interno, uma sombra que sussurra segredos que não ousamos confessar
nem em nós mesmos. Reconhecê-la não significa ceder à destruição, mas assumir a responsabilidade por nosso próprio caos. E talvez, apenas talvez, ao enfrentar a sombra, possamos nos tornar inteiros, inteiros de uma forma que a sociedade nunca nos ensinou. Então eu te pergunto, você vai continuar ignorando a tua sombra ou vai finalmente sentar-se à mesa com ela, compreender seu impulso e, quem sabe, transformá-la em força? Se esta viagem pela sombra do Coringa te tocou, se fez você questionar partes de si mesmo que estavam escondidas, então caminhe comigo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha toda semana explorar o labirinto da mente humana, porque no fim, compreender nossa sombra é o primeiro passo para transformar a própria vida. Então curta, comente e compartilhe.